Olá, tudo bem? Boa noite. Eu sou a Priscila Destro. Eu falo em nome do MEI, Mulheres Empreendedoras de Indaiatuba. Hoje, encerrando a nossa semana sobre a organização, planejamento financeiro e transição de carreira. Estamos aqui com 4 mulheres essenciais, primordiais para esse encerramento de semana. Olá, Tainá, tudo bem? Olá, boa noite. Meu nome é Tainá Antelo e vamos fazer essa entrevista hoje com as duas maravilhosas. Por favor, se apresentem. Boa noite, eu sou a Vanessa Espesotto. Eu trabalho na área financeira com terceirização, né, de todo o trabalho financeiro, das rotinas de organização, o meu foco são microempreendedores, microempresários, profissionais liberais, empreendedores que querem ter essa organização, essa clareza no financeiro. Legal. Olá, boa noite, obrigada pelo convite. Eu sou Viviane Campos, eu sou orientadora profissional e de carreira e eu trabalho com as várias fases da carreira, desde a primeira escolha, a reescolha profissional, e hoje especificamente a gente vai falar sobre a transição de carreira, né? Então essa vertente que é muito importante na orientação. Legal, meninas. Fala um pouquinho pra mim, assim, Vanessa, como que é essa parte, um exemplo? Eu vou fazer uma organização da minha empresa, né? O que seria essa parte de financeiro, né, dentro da minha empresa? Com o que você vai trabalhar ali dentro? Então, primeiramente, assim, né, qual que é a nossa Lembrando estratégia? que, desculpa, eu sou MEI, tá? Tá. Faz de conta que eu sou MEI. Tá bom. Microempreendedora, eu sou MEI, tá? Então, você vai entrar em contato com uma microempreendedora. Tá, então vamos lá. Primeiramente, né, microempreendedor é uma pessoa autônoma, né, que ela cuida do próprio trabalho sozinha, eu presa, né? Então eu faço toda a parte estratégica, de marketing, de compras, de vendas e o financeiro. Por que eu falo eu financeiro? Porque muitas vezes, né, a gente não tem a expertise ou não gosta mesmo dessa parte mais burocrática da empresa, né? Então acaba sendo deixado um pouquinho de lado, né? E é uma parte, um setor tão importante, né? Porque do financeiro a gente consegue verificar até onde eu posso ir, até onde eu posso comprar, né? Até onde eu posso investir. De repente eu quero mudar, né, o meu negócio, eu quero ampliar, mas eu não sei se eu tenho aquele dinheiro disponível, se eu posso fazer isso nessa hora, né? Então, vamos supor, você me procurou, né? Então, eu trabalho com uma metodologia que chama ROI. O que é ROI, né? O ROI primeiro vem a rotina. Então, a gente vai entrar numa rotina, né? Financeiro é isso. Financeiro é rotina. Todos os dias a gente vai olhar suas contas, a gente vai olhar o seu extrato bancário, né? A gente vai começar a ter uma rotina, desenhar uma rotina financeira, né? É todos os dias. Então, tem rotinas diárias, semanais, mensais, né? Para que no mês seguinte você consiga olhar para o mês anterior e verificar tudo o que aconteceu com a sua empresa. Onde que você gastou mais, onde que foi o gargalo, né? De repente, eu preciso cortar um pouco não cortar totalmente os custos, mas eu preciso economizar um pouquinho, então a gente vai conseguir saber onde que foi que eu gastei, né? De repente, não cortando o café que você oferece para sua cliente, um bolo, né? Não sempre cortando um pouco dos custos, mas nunca baixando a qualidade do seu trabalho, né? Entendi. Então, a gente faz essa rotina, a gente desenha uma rotina financeira, né? A gente faz, ROI, né? Então, é a rotina, a organização, então a gente faz toda a parte de anotar todos os gastos que você tem, planilhar ou, muitas vezes, usar sistemas próprios, né? Eu gosto de usar sistemas próprios que tem no mercado. Eu já não uso mais planilha, porque como a gente trabalha com vários clientes, não só para um cliente, a planilha me deixa um pouco mais nessa parte... E sistema, querendo ou não, ele mostra mais organização, mais né? organização. Por exemplo, o fluxo de caixa. Se você consegue ver ele semanal, você consegue ver ele para daqui tantos meses, você consegue enxergar, né? Para você poder fazer uma compra. Então, essa parte de organização é isso mesmo. Ou trabalhar com planilhas, ou trabalhar com sistemas financeiros que tem aí no mercado que são super práticos e resolve, né? E você faz desde o início? Desde o início. Tipo assim, não abri minha empresa ainda. Uhum. Ainda nem decidi do que eu vou fazer. E aí você faz esse planejamento antes, um exemplo, de eu abrir a minha empresa? Pode ser também em paralelo, né? Porque, assim, uma coisa não teria muito a ver com a outra, porque, assim, você tá abrindo a empresa, você vai desenvolver o seu CNPJ ali, né? Então, a partir do momento que você fala, não, agora eu vou abrir uma empresa, eu tenho X de capital,
Então tá, pra que você quer? Eu consigo dar essa orientação também, Legal. né? E aí a gente começa a ver as suas contas pessoais, não entrando muito na parte, né, pessoal, mas assim, pra gente ter uma noção de quanto que você tem pra investir. Porque abrir um negócio, hoje em dia, não é, né, a gente precisa ter algum capital, né? A gente precisa pôr o pé no chão e desenvolver todas as rotinas. Então, por isso que é importante, né? A gente ter a rotina, a gente ter a organização e, por último, o I, que é a inteligência financeira. Legal. O que a gente vai fazer com essas informações que a gente colocou na planilha, que a gente colocou no sistema, né? Então, a base de tudo é... A minha metodologia que eu uso nos clientes é esse ROI. Porque eu acho que já envolve tudo que o microempreendedor precisa saber, né? Show. E enquanto assim, quando você chegou numa empresa, ela já tá cheia de dívidas, qual que é o processo que você retoma? Assim, você vai primeiro ver qual que é o motivo, vai entrar com as planilhinhas, com o sistema, como que é feito? Ela tá endividada. Tá. Primeiramente, calma, né? Primeiramente, a gente precisa ter muita parcimônia, né? Por que você fez essa despesa, né? Por que você se enfiou nesse monte de dívidas, né? Não foi à toa, alguma coisa. E a maioria, sim, eu te falo, a maioria dos motivos são emocional, né? Olha. É emocional. Então, assim, muitas vezes você acaba conversando com a cliente e ela vai, né, apresentando o porquê que foi aquilo. Eu queria investir, eu achei que dava. E, de novo, tudo no escuro, né? Então, vamos lá. Chegou um cliente pra mim todo endividado. Então, o que eu vou fazer? Vou sentar com ele, eu vou entender qual que é o dia a dia da empresa, né? Quais são os gastos, a gente vai pôr no papel mesmo pra depois passar, né, pro sistema direitinho. Eu vou né, auxiliar ele a reorganizar toda essa dívida, né? Vou ligar para cada fornecedor, ajudar ele com essa parte de negociação de dívidas, né? Tiver que reparcelar, vamos reparcelar, vamos ver qual que é a melhor taxa, vamos levar para um outro banco ou levar para uma outra financiadora, né? Gente, isso é muito bom. Primeiro é conversar com o próprio fornecedor, porque às vezes, para resolver. Às vezes, a minha dívida é R$1.000 por mês. Olha, não consigo R$1.000, mas eu consigo 700. Tudo bem pra você? Às vezes, né, é melhor você ter os 700 do que não ter nada. Sim. Então, primeiramente é calma, é pôr tudo no lápis mesmo, pegar um papelzinho e escrever. Tudo, todos os centavos. E aí a gente começa a trabalhar uma organização ali, né? Começa a fazer o fluxo de caixa, todas as contas fixas, primeiro de tudo, né? Empreendedor, você precisa saber suas contas fixas, porque assim, eu preciso saber quanto que eu ganho, quanto que eu tenho de conta para pagar, independente do meu negócio tá rodando ou não, eu tenho que pagar aquilo. Por exemplo, eu tenho um aluguel, eu tenho que pagar. Eu tenho uma internet, energia Custos elétrica, fixos que não vão sair fixos, dali, né? O próprio nome já diz, né? Então, independente se você vai fazer uma receita legal ou não, você tem que pagar aquilo. Então, você precisa saber dos seus gastos fixos primeiro, né? Para você saber o mínimo que você tem que vender para poder girar o negócio, né? E nisso você vai encaixando aquelas dívidas, vai negociando com o banco. Se precisar pegar um empréstimo, vamos analisar, né? O empréstimo, hoje em dia, tem vários bancos que te dão linha de crédito, principalmente para quem é MEI, com baixas taxas, né? Então, de repente, é melhor a gente pegar um empréstimo, quitar essa dívida, e aí a gente paga para o banco em pequenas parcelas, com um volume, né, o volume menor, com o juros menor, mais baixo, do que a gente continuar naquela bola de neve, né? Imagina, você tem 3 dívidas, um exemplo, né? Tô analisando aqui, você tem 3 dívidas, você pega um empréstimo, que seria um valor total dessas 3 dívidas, aí você vai ter uma conta para você pagar do que as 3, né? Você vai ter um credor só para você estar pagando que é os 3. Exato. E ajudaria super, né? Então as pessoas às vezes não pensam nisso e você já deu uma mega de uma ideia. Negociar, de né, negociar essa dívida, né? Ter uma né? dívida só com juros menor, né? Que é muito possível. E aí sobra, aí em vez de você pagar, por exemplo, você juntou as 3 dívidas que você tinha, dava R$1.000. Você consegue um empréstimo que a parcela fica em 300, essa diferença já entra no fluxo, já entra para você pagar um outro fornecedor, para você juntar até um pouco, né? Respirar um pouco. Respirar, exatamente. Porque a minha intenção, que me brilha os olhos assim, é ajudar mesmo esses pequenos empreendedores que não tem nenhuma percepção disso, né? Eles não conseguem, às vezes não tem, né, essa visão. Então, a gente vai lá, a gente ajuda, a gente dá a clareza do negócio para ele. Aí sim ele consegue desenvolver certinho, né? Começar a caminhar. Legal. Vi, fala um pouquinho pra mim um exemplo sobre a parte da orientação profissional. Eu falo assim, o que é
a orientação profissional, né? Nós estávamos batendo um papo antes de conversar aqui. Já rolou o podcast, né? Antes da gente gravar aqui. Vocês que perderam, tá? Verdade. Ficamos uns 20 minutos batendo papo ali, então já rolou nosso podcast. Vi, conta um pouquinho, assim, para quem não viu, não estava presente no nosso bate-papo, sobre a parte da orientação profissional, principalmente na parte de transição de carreira. Lembrando o que eu estava pensando, um exemplo, né? Na pandemia, que é uma coisa que aconteceu mundialmente, muitos lugares abriram portas, outros fecharam, houve muita transição de carreira, às vezes a pessoa perdeu seu emprego, e o que eu vou fazer agora? Tô parada. E eu falo a verdade pra você. Conversei com a Cris Scarpari do Sebrae, e ela falou que, inclusive, na pandemia, teve muitos CNPJs MEI que abriram por causa disso, de ficar em casa. Muitas artesãs, muitas boleiras, muitas pessoas que cozinham pra fora. Então, assim, como que foi essa transição de carreira, principalmente na época da pandemia pra agora? Você tem um pouquinho pra falar pra gente de cases? Um montão, né? Bom, a orientação de carreira, profissional de carreira, ela se enquadra, né, pegando todo esse gancho da pandemia, dos novos MEIs, né, desse volume de pessoas que estão empreendendo, principalmente os microempreendedores, que foi essa mudança, né? Essa entrada da tecnologia de uma forma tão abrupta. A gente vem se profissionalizando, né? As pessoas... O brasileiro, ele já é nato do brasileiro fazer o empreendimento, né? Então, vou fazer uma segunda renda, eu vou vender alguma coisa para complementar minha renda, eu tenho uma habilidade, uma competência, eu vou usar isso. E como que a orientação de carreira, ela prepara isso, né? Primeira orientação de carreira, ela começou lá em 1900, no pós-guerra, como orientação vocacional. Olha. Então, o que cada um de nós temos como habilidade? O que eu faço com mais facilidade? Lá começou com os meninos vindo da guerra, que tinham amputações, que estavam com a sua saúde mental completamente abalada em função da guerra, obviamente. Mas o que eles ainda tinham de potencialidade que podia ser absorvido? Que foi na Revolução Industrial. Isso foi evoluindo. Então, a orientação vocacional, ela foi sendo melhorada e ampliada para outras áreas. É uma área, a orientação profissional de carreira é uma área da psicologia, mas em multidisciplinaridade com a administração, com a filosofia e a educação. Então, a gente trabalha vários pilares na orientação. Para esses novos empreendedores, quando veio a pandemia, o que aconteceu? As pessoas se viram ali primeiro paralisadas, né? Então, se a gente pensar num cenário de guerra, a gente viveu um cenário de guerra, né? Ninguém sabia o que aconteceu, o que vinha depois. A gente teve até um fato que ninguém soube explicar até hoje, né? Qual que foi a questão do papel higiênico, né? Que todo mundo saiu comprando no mercado, né? Era, água, papel higiênico, gente. Exatamente, assim, vamos estocar. Era mais ou menos como um pré-guerra. Ninguém sabia até quanto tempo ia durar. Quanto tempo eu vou ficar em casa, quando veio o lockdown, e o que vai fazer? Imagina as empresas, né? Aquele desespero. Aí, de repente, todo mundo se viu trabalhando em casa, tendo que se reinventar. O microempreendedor, ele nasceu, a pandemia aumentou 80% dos negócios MEI no Brasil. E, incrivelmente, essas pessoas foram se profissionalizando. Por quê? Eu podia fazer, mas eu não podia entregar. Eu podia fazer, mas eu não sabia quanto custava. Eu podia fazer, mas eu nem sabia como usar as redes sociais, como usar as plataformas. Lembrando que você falou uma coisa importante. O preço das coisas estava alterando a cada dia. Era igual a gasolina. Exato. Então, a pessoa não tinha aquele, igual você falou, preço fixo, não tinha, esquece. Não existia. Cada dia era um preço diferente, né? Exatamente. E as pessoas entrando assim, a gente estava num desespero de recessão que vai vir depois. Como que eu vou fazer durante? Então, essas pessoas começaram a pensar nas suas habilidades. O que eu sei fazer? O que é que aqui dentro do meu espaço, da minha casa, do meu refúgio, muitas pessoas migraram para o interior, muitas pessoas foram para a praia, foram para outros estados, as empresas começaram a adaptar o home office porque não tinham o que fazer, né? E as pessoas foram migrando, voltando para suas famílias. Então, muitas pessoas mudaram. Eu mudei para Indaiatuba durante a pandemia, né? Estava construindo, já tinha o desejo de vir ter uma vida mais saudável, mais tranquila, mais segura.
E aproveitamos esse momento para mudança efetiva, né? Então, assim, como que a orientação ajudou essas pessoas e tem ajudado a profissionalizar? De que maneira? Ao invés de fazer simplesmente por intuição, por vocação, né? A vocação acabou caindo num patamar de... Todos nós temos vocações, todos nós temos dons, mas também temos habilidades e competências que nós podemos desenvolver. Né? Então, o que a gente começou a fazer? A gente já existia esse trabalho, a gente só trouxe para o online e ajudando mais pessoas em mais lugares ao mesmo tempo. Então, trazendo as ferramentas da orientação de autoconhecimento. A orientação profissional e de carreira, ela tem 5 grandes pilares, que é o autoconhecimento. Então, o que eu sou, quem eu sou, o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto. É importantíssimo a gente saber o que a gente não gosta de fazer. Porque muitas vezes a gente faz escolhas por influências. Então, assim, influência da família, da comunidade, do nosso meio, por necessidade. Meu pai queria que eu fosse advogada. Então. Olha a minha cara, apesar que eu adoro. Apesar que eu adoro defender causas, viu? Eu defendo as outras pessoas. Meu marido fala que eu sou atentada na minha própria vida, porque eu fico me infiltrando em querer ajudar os outros. Mas eu não me vejo atrás de um tribunal, aquela coisa toda aquela burocracia. Você defende as pessoas quando você cria o MEI. Quando você cria um grupo de mulheres empreendedoras, e olha só o seu jeito. Olha só como a gente tem várias formas de fazer, de concretizar o nosso dom, a nossa competência, a nossa habilidade natural. Você já advoga. Já não sabe, né? Numa causa justíssima, né? Então é sobre isso. A orientação é sobre você se descobrir e você olhar sobre isso. Como eu faço escolhas? A gente faz escolhas o tempo inteiro. A roupa que eu vou usar, o cabelo que eu vou usar, o que eu vou pedir de pizza? Pega o cardápio de pizza. Não muito tempo atrás, a gente tinha lá os básicos, né? Era calabresa, mussarela, a portuguesa e acabou. Agora a gente tem cardápios extensos, agora tem né? Os gourmets, tá? Deliciosos, inclusive. E aí começa vamos pedir pizza. Vocês já perceberam quando a gente tá assim numa reunião aqui de amigas, vamos pedir uma pizza? Meia hora só para escolher. Então, olha como a gente faz escolhas o tempo inteiro e às vezes você tá afim de comer aquela pepperoni, mas aí a Thay fala, ai não, pepperoni eu não gosto. Aí você fala, então tá, não vou, né? Aí a gente sofre influências nas nossas escolhas. E muitas vezes na área profissional, a gente faz isso inconscientemente. Então, a orientação, ela vem com esses pilares. Então, do autoconhecimento, levantamento de interesses, que é esse interesse, né? O que, de fato, eu quero fazer? De que maneira eu quero contribuir para a sociedade? De que maneira eu quero contribuir para esse grupo, para minha família? Até como que eu quero ser visto? Alguém que, de repente, entrou na área profissional, até mesmo sem nenhuma orientação, mas entrou porque precisa trabalhar. A grande de repente maioria entrou fazendo alguma coisa e não se vê naquilo, né? No Brasil é a grande maioria. Assim, a gente tem um estudo de 6% das pessoas que têm opção de escolha, efetivamente. Isso. Não só financeira e social, mas aqui, ó. É um privilégio. Mostra aqui, ó. Pergunta pra ela. É um privilégio poder escolher. Thay, o que você é formada e o que você gosta de fazer? Sou formada em publicidade e propaganda e o que eu gosto de fazer é vídeo, gente. Eu adoro. Olha, é até engraçado porque eu ia comentar com você isso. Quando eu era adolescente, estava naquela revistinha de informações, o que tem em cada matéria, para você escolher que profissão Eu fui porque vai eu ser. fugi da matemática. Exatamente. Publicidade não tinha matemática. Coisa É o que teste vocacional. Eu Quando a fiz, gente vai não fazer, a tinha gente matemática. sai do Eu olhei todas as Eu não, já ia ao profissões. contrário. O que não tem matemática? Fechou aqui, ó. Fotografia ainda, então vamos. É sobre Escolhi. isso, né? Eu ia até te perguntar como que é essa questão do adolescente, porque eu pensando aqui que eu escolhi minha profissão tirando a matemática, eu não me conheci em nada. Então, como é essa questão quando vem um adolescente pra você? É incrível. Então, falando lá, só para fechar aqui os pilares, né? Então, Claro. autoconhecimento, interesses,
mercado, busca do mercado, né? Ambiente, onde eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar num estúdio, eu quero trabalhar num lugar fechado. Não, eu quero trabalhar num lugar aberto. Eu quero trabalhar com pessoas. Mais próximo de casa, num alguma lugar coisa mais assim. próximo. Outros não, quero bem longe de casa, bem longe dos meus pais. Eu quero. Legal, Então, entendi. assim, essas influências que vão fazer a nossa escolha ela ser mais assertiva ou não, quando a gente tem oportunidade e maturidade. Então, a gente vai construindo, né? Então, tem autoconhecimento, interesses, estudo do mercado, exploração profissional. O que é que aquela profissão vai me trazer? São várias... Por a publicidade, também fiz publicidade. Viu? Eu sou administradora formada, Todo trabalhei mundo é publicitário com aqui, não publicidade sabe, tá? 22 anos. Caramba. Mas o que eu queria fazer? Trabalhei com publicidade 22 anos no mercado financeiro. Mas o que eu queria fazer? Trabalhar com pessoas. Mas eu sempre gostei de pessoas. A minha mãe dizia, você falou que seu pai falou para você fazer direito, ser advogada. Minha mãe falou, você vai ser professora. Olha. Você gosta de ensinar, você gosta de falar. E eu falo, eu não posso ver um palquinho, que eu gosto mesmo. Então, essa coisa da comunicação, que vai levando a gente. Então, a Thay falou, como que o adolescente escolhe? A Van fala, né? Como que, quando essa pessoa faz essa escolha, que é a vida que te leva. A minha história de carreira, a vida me levou. Lá atrás eu queria uma coisa, a vida me levou por outro caminho. Então, a gente vai fazendo escolhas possíveis, né? Para um adolescente, por exemplo, que aí são as vertentes da orientação, que a primeira escolha é o primeiro... Quando o adolescente está ali entre 16 e 17 Onde meio tudo é anos, possível. que ele começa a fazer os testes vocacionais. Eu Gosto Tem quantos de... anos? 6. 6. Ah, daqui a pouquinho já tá pensando Ela também fala o que ela vai quer ser professora, Então, que que ela vai gosta ser de quando ensinar. crescer. 6 anos. Gente, não eu é? tenho uma inveja Olha dessas aqui. crianças decididas, porque, olha, eu era perdida. Não, eu também, imagina. Eu perguntei pro meu filho esses dias, ele vai fazer aniversário dia 2 agora, ele vai fazer 12 anos. Gente, eu falo meu pequeno, ele tá do meu tamanho. Isso que eu ia falar, já tá o moço. A Vanessa não, a Thay vai lá em casa e fala, ele tá do meu tamanho, do tamanho dela. Já é maior que eu. Já tá maior que a Minha gente, querida. tá? Eu falo meu pequeno, né? Meu pequeno. Meu pequeno Mas grande não mais, homem. Não, eu ainda tô me conformando que ele vai fazer 12 anos. Mas assim, eu tava conversando com ele uma coisa que eu não sabia particularmente, né? Eu falei, e aí, Gu, conta pra mãe, porque eu sou da seguinte forma. Eu não vou induzir meu filho a fazer o que ele não queira. Eu não vou ser essa mãe, tá? Ele sabe tudo, eu já conversei com ele. Ele é bem mente aberta junto comigo, tudo eu ensino ele. Como atravessar a rua, olhar pros dois lados, isso e aquilo. Ai, tá certíssima. Tudo. Papel Desde de mãe religião mesmo, né? até homossexualidade, ele sabe de tudo com 12 anos de A idade. informação é Todas a chave as do informações sucesso. ele sabe, tá? É. Bullying, racismo, tudo. Então, assim, A minha também. eu conversei bastante com ele do seguinte, né? E eu sempre venho conversando... Nossa, a gente é amigão. E eu sempre venho conversando com ele. Aí, esses dias eu tava conversando com ele. Eu falei, Gu, o que você quer fazer quando você crescer? Assim, quando, né, você já tiver numa idade pra você trabalhar. Ah, mãe, eu gosto de desenhar. Eu até te comentei, né, Thay? Comentou. Eu gosto de desenhar e gosto de escrever. Nossa, eu adoro escrever, mãe. Eu falei, você gosta de escrever aonde? Aí ele me mostrou o diário dele, que ele tem um diário, tá, gente? Eu não sabia, eu fiquei sabendo que ele tem um diário. Aí, e ele gosta de desenhar faz tempo. Desde pequeno ele sempre gostou de desenhar. E ele desenha personagens, mãozinha, tudo bonitinho. Ele desenha personagem mesmo, e é bonito os desenhos dele. Então ele falou assim pra mim, mãe, eu gostaria de fazer histórias com personagens. Tipo o gibi. Aí eu falei, tipo mangás? Isso, mãe, tipo mangá. Então, ele quer trabalhar na parte de criar histórias, mas estar junto na parte do desenho. Ele falou, eu não quero eu ter que desenhar, eu quero desenhar o personagem, mostrar como é que é o personagem e seguir a minha história. Ai, que grave. Ele tem 11 anos de idade e ele criou um roteiro. Ele é né? Não decidido. ponto né? certo. Eu quero criar o personagem. Mas não olha vou que te eu acho desenhar. legal incrível. também. Pode falar, Vivi. Mas olha que incrível falando da escolha. Pri. A Pri começou falando, não vou influenciar meu filho, mas já influencia, É lá. né? Quando a gente fala assim, nossa, filha, é isso mesmo. Parabéns. Que escrever história, você escreve. Né? Ó, as influências. verdade. A gente Olha. vai influenciando, falam que um exemplo vale mais que 1000 palavras. Olha. A gente vai influenciando
pelo que nós somos, Sim. né? E a gente é referência. Então, você é da comunicação, seu filho já olha para você de uma outra forma. Ele desenha bem e são as nossas habilidades naturais. Então, ele vai desenhar bem. O que é importante para ter assertividade? Primeiro é deixar fluir todas essas habilidades, essas potencialidades, ter acesso, informação. Então, respondendo as 3 perguntas, né? Como que o adolescente escolhe? Primeira coisa é saber que a gente vai fazer uma escolha naquele momento que é para aquele momento, que faz sentido naquele momento e que não vai ser a única escolha da vida. Sim. E que a gente pode escolher muitas coisas. A gente pode escolher ser publicitária, ser professora, pode escolher ser orientadora, pode escolher fazer dança, tocar um instrumento musical. Ixi, eu já tive e na minha várias cabeça umas coisas. 5 profissões. Quantas profissões? Nossa, Hoje a gente tem um Deus. termo que é slash. Então, eu sou uma profissional slash. Eu sou orientadora profissional, palestrante, professora, publicitária, administradora. Tem um slash mais, Sou- assim? Mulheres, né? E um M mais, Né? né? Então, sou mãe, sou esposa, sou filha. Olha quantas atribuições eu tenho. E porque a gente não vai escolher uma única vez. E ótimo que, se a gente parar para pensar num paradigma lá de 30, 40 anos atrás, até a gente olhar para o nosso modelo de INSS, você entrava na empresa com 14, 16 anos, sucesso, trabalhar 35 anos, aposentar Na e mesma pescar. empresa. Aham. Ai, foi um profissional de sucesso. Foi feliz, foi realizado, descobriu, conheceu. Será? Pode ser que sim, pode ser que Exato, não. que nem meu pai, né? Meu pai, ele sempre fala, ai, Vanessa, por que você não presta concurso público? Você tem que prestar concurso público. Mas assim, eu pensei, pra mim não é o que eu quero, né? Eu não quero... Vai ter a garantia, mas não é o que É a você garantia, exato, tem a garantia, tem, é muito, né? Tem Então, a pessoas gente aí que têm tava falando, sucesso. né? Você trabalhou bastante tempo em CLT, né? Muito tempo em CLT. E assim, é diferente, né? Aí ele fala, não, por que você não presta serviço? Por que você não presta concurso público, né? Tem uma garantia, né? Eles pensam ainda, tem a aposentadoria lá, tudo certinho. É o paradigma do que é o sucesso, né? Então, mas não é o que eu quero. Então, eu sempre burlava ele. Não, tá bom, vou prestar. Mas não é, eu não quero ficar presa. De repente, até você passa num concurso, mas um concurso X, PTO, que não tem nada a ver com as suas habilidades, né? Não tem nada a ver com o que você gosta de fazer. Você tá lá só por conta, né, de ter essa estabilidade. Então, já muda, né? As pessoas de antigamente tinham outro pensamento, E uma coisa que né? eu falo, né, que até pegando esse gancho, que eu até falei, um dos primeiros episódios do MEI que a gente fez, acho que foi o segundo episódio que a gente fez do MEI, que eu falei assim, as pessoas têm que aprender que nada nessa vida é pra sempre e nada tá seguro. Um exemplo, CLT, né, nada contra CLT, registro de carteira. Vamos lá, o seu registro de carteira, ele não tem uma segurança, assim como o empreender não tem uma segurança. Eu já tive uma empresa que... meu esposo teve uma empresa que super botou fé nessa empresa. Essa empresa não deu certo. Acontece. Acontece. Entendeu? Então, assim, da mesma forma que você cria toda a sua expectativa, o teu sonho num CLT. Sim. Eu tô segura. Nossa, eu tô segura. Dia 10 cai meu salário. Chega dia 20 e seu chefe te manda embora. É porque é uma relação. A relação, a gente pode falar de relacionamento em vários aspectos. É como uma relação de um namoro, como uma relação de um casamento. Sim. A relação com o CLT ou com o empreender, ela vai depender. O CLT é 50% a empresa, 50% o funcionário. E às vezes a gente tem a falsa sensação de que, assim, eu tenho o emprego dos meus sonhos. Você é o funcionário dos sonhos da empresa? Né? Exatamente. Então, é uma troca. A gente não está 100% seguro, mas a segurança é um valor essencial para algumas pessoas. Quando a gente faz a orientação profissional, a gente também faz análise comportamental e a gente faz análise de perfil. Então, quando a gente estuda os valores daquela pessoa, quando eu faço uma escolha, eu tenho valores. Então, por exemplo, eu gosto de trabalhar em grupo? Não muito. Qual é o valor que está aí intrínseco em não gostar? Minha timidez, a insegurança, a autoconfiança. Eu tenho valores embutidos em certas atitudes que fazem com que aquela escolha seja ruim para mim. Tem pessoas que sonham em fazer medicina.
Só que ela sonha em fazer medicina para trabalhar ali num consultório médico, numa enfermaria bem tranquila. Ou então a pessoa que sonha ali quando tá, né, os adolescentes agora vem lá as séries e tal, então, nossa, eu quero o pronto-socorro, tal. Pensa que é tudo. É que esse mundo imaginário de hoje, né, o mundo da internet, todo mundo põe um filtro lá, fica perfeito. Exato. Mas e por trás, né? O que tem atrás daquele filtro? Mas é legal você ter o filtro, você se sente bem, você vai lá e posta, tudo bem, né? Só eu que uso, o importante é saber que por trás tem daquilo uma vida. Tem uma vida e tem uma história. Não viver né? muito da irrealidade, né? Não viver muito da fantasia, sabe? Fantasia. E as pessoas pensam muito no fim, né? Então, o meio fica meio assim, eu sei o que eu quero fazer. Eu tenho muitos clientes, né? Na orientação são clientes, tenho muitos clientes orientandos que chegam assim, eu já sei o que eu quero fazer, eu só quero que você me fale como. Olha. Falo, não sou cigana, não leio o futuro, né? A orientação Parece é que eu vou pegar sobre minha o bola de futuro, cristal aqui. Mas assim, a gente vai ter que entender qual é o caminho. A orientação é uma jornada, é a construção de um caminho. O que eu vou? Eu vou fazer uma viagem. Maravilhoso. Você vai para onde? Vou para a praia. O que a gente leva pra praia? Protetor solar, biquíni, canga, toalha, um boné, um chapéu, óculos escuro. Mas no meio da semana eu decidi que eu vou pra serra. Na serra, final de maio. O que eu levo pra serra? Eu pego a mesma mala que eu me preparei pra ir pra praia e vou pra serra? Não, né? Eu vou pegar uma bota, um cobertorzinho, um cachecol, um agasalho. Então, a gente se prepara, é a preparação da rota, né? A gente pensa muito no fim, então, penso quando chegar lá, mas e até chegar lá? Eu acho que até pegando o gancho que a Vivi falou, né, que eu acho importante também, nas escolas ter, em vez de ter todas aquelas matérias que às vezes não vai usar pra nada, Exatamente. eu já vou puxar a sardinha pro meu canto, tá? Educação financeira nas escolas. Gente, é muito Você importante. sabia que eu bato nisso? Eu bato nessa tecla porque eu falei importante. assim, gente, é muito importante ter educação financeira porque, gente, sem brincadeira, Pra nada tudo, contra. né? Sabe, nada contra. Eu tive na minha escola, 1900 e bolinha, uma matéria que era específica para você escolher um tipo de esporte. Não era educação física. Era EPE, escolha participativa de esporte. Pra que é isso? Não, é pra saber se você gosta de xadrez, se você gosta de futebol, se você gosta de vôlei, se você gosta de handball. E aí eu ia pra uma turminha. Matéria? Era uma matéria obrigatória gostar que de valia esporte? nota. Eu não gostava de esporte. Eu fugia das aulas de educação física. Valia nota. Agora, uma coisa que você falou que é extremamente importante, que eu quero até que você fale bastante sobre isso, Van, que é o seguinte, educação financeira, eu acho que ela tem que vir e já ser agregada. Sim. Até você, como especialista na área, a partir de quantos anos o meu filho pode começar a aprender sobre isso? A partir de 5. Eu vejo pela minha filha, né? Posso estar até errada, pode até ser antes, mas a minha filha, ela é bem desenvolta, assim, ela presta atenção nas coisas. Então, assim, ela tem o cofrinho dela em casa. Então, ela sabe, toda vez que as pessoas falam assim, Manu, tem o seu dinheirinho, ela guarda lá no cofrinho. Legal. Né? E aí, desse cofrinho, quando alguém, né, às vezes o vô, né, dá um dinheirinho pra ela separa uma parte que ela vai comprar o lanchinho de vez em quando na escola, não é todos os dias, né? Por exemplo, uma sexta-feira, um dia importante, ela vai lá, ela sabe que ela pode usar aquele dinheirinho pra comprar o lanchinho. Mas ela sabe o valor, aí ela ela fala, mãe, pode fazer Pix na escola. Eu falei, não, você vai levar o dinheiro. Olha onde que tá esse Meu filho gente, pediu cartão olha de isso. crédito quando ele tinha 7, 8 anos. Tá vendo? Ele Já falava, tem maturidade. Mãe, passa o cartão. Gente, Ele pedia pra coitado. E tem que aprender como, né, Como? usar o dinheiro, porque acha que é o cartão do limite infinito, Vai, né? exato, exatamente. Mas ela sabe, por exemplo, assim, ela já tem eu falo, não, Quem leva tá pagando o dinheirinho. O O cartão tá É de pagando, graça. eu não tenho que pagar no final do mês, sei lá. Seria ótimo ter um cartão desse. Sem limites. É tudo bem. importante eles terem conhecimento, assim, desde sempre, né? A gente fala da escola. A escola, assim, falando como educadora, é uma grande luta, né? Na verdade, a gente fazer todas essas adequações, né? Do mundo ideal. O que a gente pode fazer com o que a gente tem hoje? Eu acho que quando Sabe cada uma coisa que você me deu uma ideia agora, que eu não te interrompendo, uma coisa que eu vi, é só pra mim não perder o gancho. Eu vi que eles estão querendo autorizar robótica na escola a partir dos 6 anos. A minha filha tem. É sensacional.
é muito importante. Só que eu colocaria mais a parte de Sim, educação eu financeira antes e robótica a partir dos 12. Eu acho. É assim, que a eu minha acho filha, que é eu vejo até um uma- pouco de dificuldade com até pra eu orientar minha filha, porque A gente não eu tem não esse sabia conhecimento. fazer. E ela falou, não, mamãe, eu sei e tal. Mas ela a fez. questão, ela é mais lúdica, né? Quando a gente pensa assim nesses termos, por exemplo, educação financeira para uma criança de 5, 6 anos, também é algo pesado, né? Se a gente mas parar isso- para pensar. Mas como que a gente embute isso? Isso. De forma lúdica. leve, né? Até, por É. exemplo, dentro dos fazeres, né, da educação, você ensina a criança, por exemplo, a gente vai brincar de fazer o robozinho. Então, o custo da peça, o desperdício. Então, o trabalho em equipe é um trabalho que vai fazer com que várias habilidades sejam trabalhadas. Então, às vezes a gente Até a também... percepção de preço, né? Exato. Então, a gente também pode trabalhar isso de várias maneiras, né? Porque Legal. se a gente parar para pensar da forma ideal, né? O mundo ideal, como que seria? Não- É tudo muito dinâmico e a gente tem que se adaptar. E uma das coisas que eu falo que é essencial na vida, seja em qual idade for, na criança, no adolescente, no adulto já em transição de carreira, ou lá na pessoa que já aposentou ou está se aposentando, é o planejamento, mas principalmente o ser sustentável. O que é sustentável? O que eu consigo manter? Então, é assim, pensar o que eu posso fazer com o que eu tenho hoje. Eu tenho um filho de 6 anos, o que eu posso fazer para trazer isso para o meu filho? Eu tenho um de 11 anos, o que eu posso fazer para trazer para o meu filho? É igual a Van falou, né? Tem Vamos os meus fazer um pais. planejamento. É. É isso. Não digo, às vezes pra criança até serve uma planilha, né? Organizar o que ela tem até o que ela pode gastar, o que ela... Porque eu falo do meu. Criar sabe? objetivo, Pri. Sabe, você olha, dá um cofrinho pro Vocês seu vão adorar, filho. vocês vão adorar o que eu vou e contar dá agora, um quer ver? objetivo. Ó, a mãe orgulhosa. Ai, gente, brilha agora, que é a mãe orgulhosa. Pausa Aí eu vou para a contar mãe do coruja. meu Pausa também, ó, para que a eu sou uma mãe muito coruja agora, hein? coruja. Vamos lá, ó, pega essa dica. Meu filho faz aniversário em junho, né? Como eu falei pra vocês, dia 2 de junho. Desde os 4 anos de idade dele, eu faço assim... Não, 4 até antes. Acho que com os 3 anos de idade eu comecei a fazer isso com ele. Quando ele já tava meio que entendendo o que era dinheiro. Então, assim... como ele faz aniversário em junho, de janeiro a junho, ele guarda dinheiro no cofrinho dele pra ele pagar a festa de aniversário dele. Ou pra ele comprar o presente de aniversário dele. De junho, a partir do dia 3, tá? A partir do dia 3 de junho até o dia 24 é o Natal. Aí ele já faz outra poupança pra Ele poder... guarda esse dinheirinho pra ele comprar o presente de Natal dele. Então, assim, ó, ele fez uma festa de... Nossa, foi sensacional. Ele fez uma festa de 3, 4, que 5, lindo. 6 anos. Até os... Não, 7 ele não quis festa, ele quis viajar. Ele pagou, tá? Com 7 anos. Ele pagou. Então, assim, ó, 3, 4, 5 e 6 anos ele fez festa. E aí, sabe o que ele fez? Ele levou as crianças, os amiguinhos da escola dele. A gente fez assim, a gente somou, né? Toda a família ajudou. Era aquele dinheirinho que sobrava. Hoje em dia, coitado, o cofre tá vazio porque é tudo Pix. Então, assim... então, assim, mas eu já falei pra ele que eu vou ajudar nesse ano. Então, o que acontece? É assim, ó. Ele guardava o dinheirinho, chegava na festa... A gente fazia a cotação com ele do que dava pra ele fazer. Né? Que entra aquela parte que você falou do planejamento. Sim. Então, assim, ó, Gu, o que você quer? Educação Ele conheceu o financeira Habib's, gente. pura, Ó, eu vou né? falar a marca aqui agora, desculpa. Ele conheceu o Habib's. O Habib's tinha parquinho. Então, ele falava assim, mãe... Ele foi no aniversário de uma amiguinha, ele ficou encantada. Ele ficou encantado. Então, ele falou assim, eu quero fazer meu aniversário no Habib's. Então, tá bom, você quer fazer? Vai ser tanto. Quantos dá pra convidar aqui? Ele tinha 14 amiguinhos. Dá pra convidar os 14 amiguinhos. Ele ia bancar a comida de todo mundo. Então, o Habib's, ele cede o espaço pra você, pra quem vai fazer a festa. E pra quem vai também fazer... Tem um parquinho, aquelas coisas e tal. Então, ele comprou o bolo deles, comprou o brigadeiro, refrigerante e kitzinho de batata frita, pizza, essas coisas, né? Todas as crianças não pararam de falar dessa festa a semana inteira. Ele ficou super feliz. Ele foi no caixa, gente do céu, coitada da menina do caixa. Ele foi com aquelas. A gente não fez a troca em nota, foi tudo em moedinha. Só que ele já deixou todas as moedinhas trocadas. Tudo bonitinho. Ele arrumava na fita crepe, tudo os pacotinhos. Ele levou. A menina ficou feliz, porque eles estavam sem troco nenhum, né? Então ele levou. Ele tava guardando tudo em casa. Ele levou com aquele orgulho, assim, ó. Eu tô pagando. Gente, coitado, que ele é legal. criança. Se você souber como que é, né, sair dinheiro do nosso bolso, mas tudo
tudo bem. Então, assim, eu tô pagando, tá aqui, ele ficou todo feliz. Aí, quando chega em dezembro, e aí, Gu, vamos abrir o cofrinho? Vamos. Aí vai lá, o que você quer? Mãe, eu quero uma arminha de água pra mim brincar em janeiro, nas férias. Olha a cabeça da criança. Então, assim, ele foi, comprou e tal, aquelas coisas. Então, assim, isso é um incentivo que a gente faz com ele desde os 3 anos. E é impressionante. Você conversa com o Gustavo, você vê que ele tem a consciência do dinheiro, sabe? Ele não é aquela criança, ai, mãe, eu quero isso, quero aquilo. É impressionante como ele absorveu esse aprendizado, sabe? Então, Bem eu humilde. super acho que tem que ter na educação. A Dai também tem um Gustavo em casa. Eu acho que você é de tenho, Gustavo. mas ele não teve esse tipo de ensinamento, infelizmente, eu não tinha essa Deixa uma cabeça. semana lá em casa, tá? Tá precisando, ele tá precisando. Quantos anos tem o seu Gustavo? Ele tem 12, ele já fez 12. Ah, É mas que já pode tipo, fazer, é tipo já pode irmãos, fazer assim, um você não faz estágio, ideia. né? Com Gu, É, é Gu e Gu, né? Já pode Mora no fazer. mesmo lugar, tem a mesma idade, faz escoteiro Faz junto. escoteiro Ai, que junto. delícia. Né? Então, o incentivo é isso, né? É a influência, tá vendo? A gente influencia mesmo quando a gente não diz. Mas, por exemplo, pode ser que nesse Gustavo esteja aí um grande economista, esteja aí uma grande pessoa que vai trabalhar na área de finanças, né? Porque pode ser que ele tenha um dom natural para isso, pode ser que ele desenvolva essa habilidade, que ele conheça agora com o amigo, fala, nossa, eu posso conquistar algo comigo, por mim mesmo, né? Porque isso, então, são valores também, que é individual de cada um. Por mais que eu tenha os meus valores, o meu filho tem os valores dele. Sim, você né? não pode sair atropelando. E a gente tem que respeitar isso. A gente tem que ensinar. Então, fazer o nosso papel, né? Como a Pri falou, ensinei a atravessar a rua, a fazer a tarefa. A gente ensina o que a gente precisa ensinar e a gente deixa eles também voarem, exatamente, né? Trazerem a essência Você não pode deles, prender tanto né? a criança, né? É a personalidade, personalidade, cada um tem a sua personalidade, né? E a gente desenvolve várias coisas. Então, pode ser que quando eu vou lá fazer a escolha, eu quero muito fazer medicina, mas eu tenho muita dificuldade com exatas, com biológicas. Como que eu posso potencializar isso? Fazendo uma orientação de estudo, verificando o que eu vou precisar para chegar naquele objetivo. Então, primeiro eu sei o objetivo, eu me identifico com aquilo, saio da parte da ilusão, que é natural que a gente tenha. Fazer uma escolha aos 17 anos, vamos combinar, é tudo complexo, Nossa, é muito né? desafiador. Hoje a nossa adolescência vai até os 24 anos pelos estudos. Então a gente tem aí pessoas com 24 anos que ainda não sabem que caminho seguir. E é normal, a gente olha com um paradigma que fala, não é normal. É normal a gente ter insegurança, é normal a gente ter uma primeira formação e falar, não era isso, eu não me enquadro nessa área. Muitas mesmo pessoas formadas ou que estão se formando. Eu recebo muitos orientandos das instituições universitárias, das faculdades, que estão ali no 2º, 3º ano, querendo desistir. E não é um dado meu. A evasão universitária, ela é uma constatação. Temos estudos também que mais de 70% das pessoas até o 3º ano, eles vão desistir do curso. Olha. Muitos porque não conseguiram ainda um trabalho na área, não conseguem se manter, então lá atrás não viram a sustentabilidade de manter aquele curso. Outros porque não se adaptaram na área, não foi como a Thay que começou a publicidade, logo se encantou com os vídeos, né? Então, muitos não se identificam. Muitos vão fazer algo, eu gosto muito de escrever, então fazer letras. Mas preciso fazer letras para escrever? Eu gosto muito de história, de contar histórias. Vou fazer um curso de história. Será? Será que filosofia pode ser um caminho? Mas a gente não pesquisa. Esse levantamento de interesses, essa exploração das profissões, principalmente agora com a mudança das profissões. Porque as profissões estão em constante mudança. Principalmente por causa da tecnologia, você por falando agora. conta da 2023. tecnologia. Igual eu falei, não só isso, a pandemia veio, Sim. criou muitas oportunidades. Transformou o mundo do trabalho. O home office, querendo ou não, a agência lá, eu não tô com uma equipe formada fisicamente, tá? Nosso espaço ainda tá pra ficar pronto. Então, assim, cada um tá na sua residência. O nosso custo... Vanessa, o nosso custo... É uma ilusão falar que Não, manter mas, uma gente, equipe em Eu home conheço office empresas, você não é eu conheço isso, empresas né? grandes, né? Que Até inclusive mantém que esse eu trabalhei. né?
Escritório de advocacia que eu trabalhei, um escritório super legal em São Paulo, bem estruturado, que tinha, gente, eles eram... Nosso escritório era lindo, fantástico. Estão no home office até hoje. Por quê? Por conta dos custos, né? Se você for levantar os custos de uma empresa fixa, de uma empresa que fica home office, e todo mundo se adequou e tá tudo bem, né? Dá pra você seguir no home office tranquilo, né? Eu vejo por mim, pelo meu trabalho, né? Você ter um departamento financeiro dentro da sua... Você não precisa mais ter um departamento financeiro dentro da sua empresa. Você não precisa contratar um CLT, né? Nada contra o CLT, mas você não tem essa... Às vezes você não tem esse custo. Pode ser uma pessoa terceirizada, né? Exatamente. Uma pessoa jurídica. Você pode ter um braço dentro da empresa, né? Com uma empresa terceirizada. Isso. Aliás, a profissionalização na pandemia para os microempreendedores cresceu absurdamente. Porque as pessoas viram a necessidade de manter os seus negócios mais robustos, mais profissionais. Então, aquela coisa de que eu mesma faço aqui uma planilhinha. O que a gente tava conversando, né? Eu tiro dinheiro, de se separar, né? outro. De não absorver tudo ali dentro, né? Um exemplo, você como departamento assistente, departamento financeiro, conta um pouquinho pra mim nessa parte assim, um exemplo. Igual você tava falando, essa empresa, hoje eles estão todos home office. Todos. Como que você entra em contato com eles? Você tem uma pessoa que você... ele te manda as contas, como é que é essa troca? Não, então, esse foi um exemplo que eu dei. Lá eles têm o departamento financeiro deles porque é uma empresa grande. Então, né? Então, eles já têm o departamento, são pessoas contratadas lá dentro, mas todo mundo trabalha home. Então, assim, o que eu quis dizer, assim, hoje em dia não precisa mais, no meu caso, né? Caso de financeiro, você não precisa mais estar dentro da empresa. Porque antigamente tinha que estar lá, presencial, bater ponto, né? Então, hoje em dia você pode terceirizar esse trabalho, né? De uma forma até menos custosa do que você ter um profissional CLT lá dentro, né? Porque o CLT, o que acontece? Tem férias, tem 13º, tem falta. O custo, querendo ou não, se você for pensar, transporte, vale alimentação, vale refeição. Isso. Às vezes, gestação, afastamento médico, né? Você no home, não. Você faz da sua casa, com a sua internet. Claro que você coloca nos seus custos, né? De prestação de serviços, mas vai ser muito menos custoso do que você ter um profissional, um financeiro dentro da empresa. E microempreendedor não tem nem necessidade. Às vezes ele não tem nem condições de contratar um financeiro. No meu caso, né, que eu falo, mas claro que tem outros departamentos aí, né? Um marketing, né? Um gestor de tráfego. Então, você não precisa contratar uma pessoa de marketing para ficar dentro da empresa. Uma pessoa do financeiro para ficar dentro da empresa. CLT, tudo bonitinho. Não precisa e não tem condições, né? MEI sempre é um profissional que está começando, profissionais, né? Você acredita que eu, como agência, sem brincadeira, as pessoas brigam comigo, né? Quando a gente tá lá no MEI mesmo, às vezes as meninas do MEI falam, ai, Priscila, tô precisando de uma agência assim, assim, tal, tô começando agora. Eu falei, para. Eu falo, para. Volta, você falou que você tá começando agora, então você não precisa de agência. Primeiro se estrutura. Você não tem financeiro pra você pagar uma agência. Eu falo mesmo na cara da pessoa, eu tô perdendo um cliente? Não. Quantas vezes eu falei assim, você não tem estrutura ainda porque você tá começando agora. Então, ao menos que você já tenha um capital pra isso, já reservado. Deixa de reservado, né? Igual a gente falou, um planejamento que você já tenha. Mas principalmente aquelas pessoas que estão iniciando agora. O MEI mesmo, aquele que não tem nada eu vejo de capital. como um investimento, né? Não é um gasto, é um investimento. Né? Você vai investir na sua marca, você vai investir no seu nome. É um segundo passo, na verdade, né? Primeiro ela tem que fazer esse planejamento. É igual eu falei, você vai abrir o seu MEI, você faz a sua educação financeira. Eu recomendaria todo mundo faz um curso de educação financeira, um treinamento de educação financeira, e vocês juntas de vocacional, porque assim, o que eu faria? Primeiramente, o que você quer fazer, para quem e por quê? Depois, quanto você tem para investir? Até quanto esse dinheiro vai realmente uma previsão. Digamos que eu tenha 15 mil reais para abrir minha empresa. Vamos fazer uma previsão desses 15 mil reais. Qual fôlego você tem para se manter, né? Exatamente. Durante quanto tempo um capital de giro, né? Exato. Você Entendeu? precisa ter um capital de giro. Ter essa estrutura certinho, bonitinho, né? Tudo otimizado e tal. E depois disso, isso que você quer? Aí sim. Exato, porque eu pego, né, pela minha experiência, né? Eu pego profissionais microempreendedores que eles veem o Instagram é sua ferramenta de venda, né? Então já quer logo, vamos impulsionar, vamos já fazer. Não, eu acho que a gente tem que primeiro cuidar do financeiro. Muitas pessoas deixam, é o que eu falo, né? Deixa um pouco o financeiro de lado porque não sabe fazer, faz uma planilha daquele jeito mesmo e só paga conta. Só sabe, financeiro é só pagar boleto. Gente, tem muito mais por trás. Financeiro é muito mais por trás do que pagar boleto. Exato, né? Então assim, Instagram é ótimo, é maravilhoso, ele vende, é
é a ferramenta do momento, só que a gente... você impulsionar uma marca, você colocar um gestor de tráfego, você precisa de um investimento. A né? pessoa Você pensa precisa que ter é um só, né? dinheiro. Só Não, gente, você tem que Né? pagar o gestor de tráfego e você também tem que pagar o impulsionamento. Exato. E você tem que ter publicação para E isso. você tem que ter Constância. Conteúdo. também. O seu Exato. conteúdo tem que ser atrativo. Não adianta nada você colocar uma coisa ali, um tema básico, né? Tá, vamos gravar um videozinho rapidinho ali e, nossa, vou bombar. Não é isso? todo um planejamento. E o que conecta são pessoas, né? Pessoas conectam com Hoje em dia tá pessoas. tudo muito Muito ligado, muito né? ligada. Igual você falou, as pessoas pensam que é custo. Não é, é Não, investimento. é investimento. As pessoas não sabem, né, a diferença de um custo para um investimento. Sim. Van, digamos assim, até pegando um gancho que a gente tá nessa semana agora de educação financeira, educação profissional e essa organização, um exemplo, final do mês, imposto de renda. Uhum. Quem fez, quem não fez, balbal. Quem não fez, vai ter que entrar em contato com o contador, né? Que essa parte é contábil, né? Até legal, até você falar, Pri, porque assim, muitas vezes as pessoas confundem o financeiro com o contábil. Um departamento é totalmente diferente do outro. Um depende do outro, sim, a contabilidade vai depender do financeiro. Muitas vezes empresas grandes, para Vocês relatórios trabalham e em tudo mais. conjuntos, né? Eu dou um apoio pro departamento contábil ou pro contador, né? Por exemplo, eu preciso do relatório do faturamento. Mas o financeiro é diferente do contador, né? Então, são pilares importantes, mas eles se completam, né? Na Me verdade. fala assim, um exemplo, né? Minha empresa tá toda danada, fiz o imposto de renda, deu tudo certo e tal, só que eu tô com aquela dívida. Lembra que eu te falei dos 3 boletos pra pagar e tal. Como que eu entro assim, eu apresento todas essas minhas dívidas pra você, você marca o encontro comigo, você vem conhecer a minha empresa, você sabe como que tá toda essa bola de neve. Sim. Como que é isso? Na verdade, assim, as pessoas... o meu trabalho... Porque as pessoas têm medo de Tem. falar que deve, tá? Oh. As pessoas têm vergonha Fica um e pouco... não quer falar. Exato, né? Na verdade, as pessoas têm medo até de encarar que tem um problema, né? Eu não vou Falando atender. em voz alta vai se tornar... Na verdade, assim, o meu trabalho, ele não é pontual para resolver um problema. Então, as pessoas às vezes não me procuram porque ela tá endividada, às vezes, né? Me procura para organizar a empresa Tudo. mesmo. Então, você organizando e você prestando esse serviço, no momento, eu ponho a mão na massa mesmo. Então, por exemplo, eu faço contas a pagar todo da pessoa, então eu vou lá, vou agendar no banco todas as contas que ela tem para pagar. Por exemplo, uma vez por semana, a gente Aluguel, senta... vai. Pra ver as contas da semana, o que tem pra pagar essa semana, quanto que tem, o valor do extrato, a gente vê se vai dar, quanto que ela precisa ainda vender pra poder pagar no mínimo as contas fixas. Isso é legal. Vai ter as variáveis, vai ter cartão de crédito, vai ter um monte de coisa que vai aparecer no meio do caminho, então você precisa estar precavido, né? Então assim, a gente faz essa reunião semanal, depende do que o cliente quer ver. Você consegue né? mostrar pro cliente um exemplo, você tá Eu faturando vou dar X, clareza para aquilo, exato, Ótimo. pros números, a gente vai colocar os números. Então eu vou falar assim, olha, você fatura X, você gasta Y. Então a gente vai ter que faturar XX pra gente poder suprir esses gastos, pra gente poder fazer investimento com você, com curso, com marketing, né? Ou com o próprio espaço. Eu quero comprar ar-condicionado, mas não é o momento. Faz um mapa de tudo mapa. que a pessoa tem. Exato, que ela né? vai... Pra ela conseguir ter clareza daquilo. Porque é o que eu falei, tem pessoas que não têm educação financeira, né? Nunca teve. Então, não é culpa do microempreendedor. É porque realmente não teve essa base, não tem essa... não veio de casa. Não veio, E as né? pessoas, você fala de Não planilha, sabe. relatório, sai correndo. Fala, não. Acha eu que é muito tenho. difícil, né? exato. Então a gente tá aí pra isso, pra ajudar. Então eu uso o sistema, a gente usa sisteminha que dá pra ela ver no próprio celular automaticamente quanto que tem de saldo no banco, quanto que ela tem de conta pra pagar hoje, tudo certinho. A gente faz a comunicação via WhatsApp, né? Todos os dias a gente tá se falando, não é? E uma coisa importante, né? Ela nunca vai perder a autonomia dela. A autonomia é do dono da empresa, sempre, né? Todas as decisões a serem tomadas é do dono da empresa. A gente tá para orientar. Olha, se você for por aqui pode acontecer isso, mas tudo bem, se você quiser assumir o risco, né? Então a gente tá lá para orientar. A decisão final sempre é do dono da empresa, até mesmo para pagar as contas. Sim. Né? Porque vamos supor, eu tenho só para saber até, né? Como que você faz esse agendamento no banco? Eu nunca vou ter ao acesso principal. Né? Eu sempre vou ter um acesso secundário. Entendi. Então, Só eu vou... das agendamentos. Exato, e tudo. até ali.
pegar extrato, fazer o que eu preciso fazer para não depender de você. Ótimo. Né? E aí você vai lá, a conta vai estar lá, se você vai entrar no banco só para autorizar aquilo. Entendi. Né? E eu vou mostrar para você o que tem de conta, você vai olhar primeiro, vai falar, não, eu vou aprovar todas que estão no banco. Então eu faço toda essa parte do contas a pagar. Nisso você já vai orientando, né? As pessoas já vão tendo já vai mudando um pouquinho o pensamento. Aí o fluxo de caixa é importante também, que é tudo que entra e tudo que sai. Então ela vai olhar aquele fluxo que aconteceu. Tem um rendimento também, O que sobrou na conta, né? A gente vai estudar aqueles números também para aí sim que vem a inteligência financeira. Bom, você faz também a separação, né? Do que é o Prolabore Principal. e do que é, né? Porque eu ia falar isso também. Acho que do microempreendedor é o mais É a maior bagunça. difícil, né? Porque é isso, né? Quando a Já gente que sou eu começa- keep, né? Então eu Exato. posso fazer o que eu O quiser. eu agência, né? Tá, então, eu né? agência. Isso é fato, se eu falar que é 99,9% tem. Porque é normal, vamos supor, você tem os 15 mil para começar a empresa. De quem que é o dinheiro? É Entendi. seu. Né? Então, você vai abrir empresa. Então, você já vai injetar o capital ali. Você vai colocar o valor ali. Então, a partir desse momento, o que é importante? Separar as contas. Que é o Né? Por favor, separe essas contas pessoais de profissionais. É muito importante. Porque se você mistura, você acha que você nunca vai ter dinheiro no final do mês. Eu fico tirando. Minha empresa é meu caixa eletrônico. Toda Ou hora você eu tô lá nunca tirando sabe dinheiro. quanto que tem, né? E quanto é seu, E quanto quando da é conta empresa, conjunta, né? meu pai amado. É Nossa. Mas continua sendo pessoal de profissional. Entendeu? Então, assim, o Prolabore é legal porque a gente define isso ao longo do tempo. Por exemplo, se eu começo a trabalhar com o cliente, o primeiro mês é uma experiência. Eu vou entender o que está acontecendo com ele, eu vou entender como que ele trabalha. A gente vai entender as contas para aí sim a gente definir um Prolabore, né? O que é o Prolabore? É o salário da pessoa, né? Legal. Do dono da empresa. Né? Quanto que a empresa pode te pagar? Não é o que você quer retirar, nem sempre, né? Então, quanto que a empresa pode te pagar? É X, sem deixar a empresa sem dinheiro, Entendi. né? Pra você não ficar tendo essas retiradas e achar que nunca tem dinheiro no São final do datas mês. específicas, né? Igual dia Pode 10, ser, dia 20, pode dia ser. 15. Depende das suas contas fixas, eu falo. Então, eles fazem sempre um trabalho antes pra mim. Eu falo, olha, faz uma liçãozinha de casa. Levanta todas as suas contas fixas e as datas. Minhas contas é tudo no dia 10 ou é espalhado. Então vamos tentar juntar pra gente poder te mandar dinheiro semanalmente, daquele Prolabore, quinzenalmente. É tudo isso Igual aqui, que é dia conversado. 5, 10, 15 e 20. Como é que faz essa Então. bagunça? Aí a gente manda nas 4 datas, Entendi. né? Programa e você não mexe mais, você se vira com aquele valor que a gente te deu, que é um salário, né? Porque senão a gente não tem nem noção de quanto a sua empresa é rentável. Porque você fica tirando e aí, né? Entendi. Vai achar que nunca tem Nunca nada, tem né? nada. Porque você tá sempre Eu vou falar agora pro Sérgio que eu vou tirar um salário pra mim. É o Desculpa, né? Eu tenho um salário agora, tá? É porque lá eu falo pra você, eu tenho a minha conta jurídica, a minha conta física. Eu tô na transição da minha empresa, que é MEI pra ME. Então tem toda aquela coisa que tem que mudar tudo, vai ter que fazer a transição, alterar endereço. É toda uma bagunça. Quer dizer, bagunça não, é todo um monte de documentação. É a parte chata do negócio. É necessário, é burocrática. Entendeu? Então, parte assim, de tributação é tudo. importante. Nossa, nem me fala dessa parte. É mais... Então, assim, MEI você não paga. A partir que você se transformou num ME, agora a coisa já é diferente. Desculpa aí. Então, assim, é toda essa parte que eu vou ter que fazer agora. Só que a minha empresa ficou com alguns débitos pra trás. Principalmente das DAS. Sim. Então, assim, ela está negociada. Só que eu já conversei com o contador. Olha que legal, né? Se você tá com a sua empresa com dívida MEI de DAS, você pode negociar. Mesmo assim, continuar fazendo essa transição da empresa, não tem problema. Sim. Então, assim, E tem manter muita... o seu, a E regularidade manter... atual Porque, assim, e eles falaram negociar o assim, que ficou. você quer trancar o seu CNPJ e abrir outro? Não, eu tenho 6 anos de empresa, pra que eu vou fazer isso? Sim. Entendeu? Eu quero manter essa empresa. Então, assim, pra mim, entre aspas, que eu tinha esse medo de, nossa, o que vai acontecer? Vamos fechar a empresa. Nossa, vai acontecer um monte de coisa. Eu fui atrás de um contador. Sim. Ele me ajudou, me orientou em toda essa parte, assim, sabe? Então, pra mim, tá sendo... Buscar um orientador, buscar uma orientação, foi aonde abriu a minha mente, entendeu? É o que a O gente meu tava medo. conversando, né? O que você não tem a expertise, você não precisa perder todo o tempo do mundo pra tentar entender.
E mesmo assim delega. pode ser que não consiga Exato. entender, né? É importante a gente... Gente, não consegue dar conta de tudo. Dar conta Abraçar de todo mundo assim, né? É importante a gente não dar conta de tudo, saber que a gente não vai dar conta de tudo e que para a eficiência do negócio a gente vai precisar de outros braços. Sim. E que bom que existem braços acessíveis, né? Que a gente vai ter esse acesso e muitas pessoas deixam de crescer porque tem medo. Ai, não vou mais ser MEI agora, eu vou para outra categoria. Nem vou pegar mais cliente vou por ter causa que- disso. vou Já ouvi crescer falar. muito, Já ouvi. já tô muito desorganizada. Eu não vou pegar então mais tem cliente porque eu medo. vou ter que sair do MEI. Não, pelo contrário, né? Que Faça bom. uma orientação, faça aí um treinamento, tá crescendo, busque né? ajuda, Busque né, ajuda. profissional para fazer essa transição e crescer. Que bom que tá crescendo, né? Significa que você tá saindo de um patamar indo para outro. Tem uma história, novos né, Thay? desafios, né? Mais sucesso, novos desafios. É. Olha que maravilhoso, né? Transformação, é isso. Eu e a Thay, a gente tava crescimento. conversando hoje de manhã, né, que tem uma pessoa dentro do MEI, não dentro do MEI, na verdade acho que ainda não tá dentro do MEI. Ela tem essa barreira de tipo assim, ela não consegue pensar grande, tá? Ela tem medo de pensar grande. Um exemplo eu tô te dando agora, pra você aqui, você vende caneca. Vi, eu quero comprar 50 canecas de você. Você me vende? Ai, não tem agenda, né? Ela deve falar uma coisa assim, né? Não consigo te atender. Isso é autoconfiança. Ela falou, não consigo te atender. Sabe por quê? Na cabeça dela, ela já veio. Nossa, 50 canecas, eu vou ter que pegar aquele fornecedor lá de não sei na onde, que não sei o que, eu vou ter que te entregar. Ela simplesmente falou não. Eu falei, gente, quem que fala não pra oportunidade tá batendo na tua cliente, porta? exatamente, O cliente tá querendo comprar e você Procura fala a Vivi, não. Procura a Vivi, que a Vivi vai te Entendeu? ajudar a desenrolar Isso. tudo Faz um isso, planejamento pra você se organizar. Se você não tem um estoque... Mas são as crenças limitantes Gente, que a gente pelo tem, amor de Pri, Deus. ó. É muito tem também. importante isso, as nossas crenças limitantes. Eu acredito que eu sou pequeno, eu acredito que eu só posso ir até aqui, eu acredito e as pessoas me fazem acreditar e eu acredito nisso, eu vou fortalecendo essa crença e isso vai sendo muito forte e eu não consigo dar o próximo passo. Entendi. A pessoa tá com tudo ali, tá todo mundo... Nossa, mas você consegue, vai... Mas a pessoa não acredita em si mesma, porque existe uma cortina de autoconfiança destruída. Ela precisa se redescobrir, a entender quais são os sabotadores, quais são os valores essenciais dessa pessoa. A gente falava sobre concurso público, né, que... As pessoas mais velhas têm o sucesso que é sucesso. Ficar muito tempo numa empresa, ser funcionário público, ter segurança. Porque segurança é um dos valores essenciais. Né? Tá ali nos nossos principais valores. E para muitas pessoas, a segurança é isso. Porque essa Até coisa ter uma do estabilidade, tentar, ou do tentar, do dar o próximo passo é muito difícil. Sim. Talvez para essa pessoa, ela vai precisar de uma ajuda, de uma orientação profissional de como dar o próximo passo. É que a gente dá uma resumida na história, né? Porque é mais complicado. Tem um outro lado. Mas deve né? ter muitos Sim. outros Até uma crença, igual você falou, uma outras- crença limitante mesmo. Que ela Eu tem acho que ali. até uma crença limitante que eu vejo, né, no meu trabalho, é assim, os microempreendedores, né, a maioria, a grande maioria agora tá buscando, né, ajuda tudo, mas às vezes eles pensam assim, eu sou tão pequenininho, eu não preciso de um financeiro, né, eu não preciso... Gente, até mesmo para fazer o MEI, quanto demorou para as pessoas entenderem que era um benefício, né? Que ela vai ter um compromisso. Sabe qual que é a primeira pergunta que as pessoas falam? Quanto custa? Para É. participar do Quanto grupo custa de pra mim mulheres? participar do MEI? E aí, sabe aquele nosso Porque encontro? Quanto acha que custa vai pra ter participar a do DAS MEI? no final do mês, como é o microempreendedor, Quando a gente falou né? que a gente definiu um exemplo, segunda isso, terça... Quando a gente falou que tem unidade de educação, que faz evento, que vai pra As pessoas palestra... ficam as pessoas- desesperadas. Mas e aí, vai custar quanto pra mim? Gente, a gente conseguiu o ônibus gratuitamente pra gente poder ir pra Elias Fausto. Obrigada, prefeita primeira-dama de Elias Fausto, Ana Bittencourt, que conseguiu pra gente uma van pra gente poder estar indo daqui de Indaiatuba até o evento que foi cedido lá no Bate-Papo de Sucesso, né? Papo que de foi Sucesso. o Papo de Sucesso, que foi um arraso e que nós levamos uma van, fora a van, teve mais 4, 5 carros de meninas que foram pra lá, Uhum. gratuitamente. O que você gastou? Teu tempo? Não, você não gastou tempo, você perdeu. Investiu. Perdeu não, você ganhou. Investiu seu Você tempo, ganhou network, exatamente. você ganhou conhecimento. Muitas meninas ganharam mesmo de verdade, que teve sorteio de brindes lá. Quase Muitas todas as meninas, meninas quase todas. ganharam. Que legal. Então foi muito bacana em relação a isso. Ô, Thay, lembra que a gente tinha conversado sobre perguntas rápidas? Perguntas rápidas. Você começa ou começo?
Ai, vai ter batata quente. Aí, Van, como que você decidiu ser empreendedora? eu queria a qualidade de vida, ficar em casa com a minha filha. Olha, Ter o que eu tenho hoje não tem preço. Vi, e você? Eu queria qualidade de vida também, mas eu queria empreender, ser dona do meu próprio negócio. Conta pra mim um perrengue que vocês passaram, assim, quando vocês entraram nesse caminho de empreender. Pra mim foi formar meu preço. Eu não sabia como... Eu sempre trabalhei CLT. Como que eu vou abrir uma empresa? Como que eu vou precificar? Esse foi o meu isso maior é difícil perrengue. mesmo. Pra mim foi a primeira live. Nossa, pandemia, live, como Põe a assim, carona lá. gente? Eu vou, subo no palquinho, falo para 200, 300 pessoas. Mas gravar eu e o computador? Como assim? Estranho. Foi um perrengue. Foi muito estranho. Eu ficava me olhando, né? Falava, meu Deus, nossa, como eu sou estranha. Seu maior incentivador ou incentivadora? Meu marido. Meu filho. Olha. Meu marido também, gente, amor. É que o Matheus é demais. Eu assim. tive uma amiga também, não posso esquecer de uma amigona minha, Dani, ó. Um beijo pra você, Dani. Ela que me deu o primeiro passo. Ela falou, vai que você consegue. aquele pé na bunda e não, falou, foi ela, agora. foi agora, você tem que ir. Ai, que legal. E ela que me incentivou bastante e meu marido agora me apoia. O que vocês acharam não era possível ou não tinham ideia que era o mundo de empreender e quando entraram de cabeça viram que aconteceu ou... Não tinha ideia que era empreender e ia me gerar, por exemplo, mais tempo pra ficar com meu filho. Alguma coisa que vocês não tinham ideia e só quando entraram pra empreender... Então, fazer a minha agenda, né? Eu consegui cuidar de mim também, né? Porque quando você tá lá no trabalho e tal, você precisa pedir autorização pra tudo, pra sair, pra isso, pra aquilo. Agora não, eu faço a minha agenda e tá tudo certo. Pra mim foi o solo. Foi assim, por mais que eu tenha me programado, que aquilo que tenha sido tudo muito planejado, quando eu me vi sozinha, tomando de fato todas as decisões, aí deu aquela... É um pouco... também. Equipe... Foi o choque, assim, de vivenciar o Tudo depende equipe de mim, né? Exato. Van, como você se vê daqui pra frente, no futuro, dentro do MEI? Além de ajudar, né, de poder ter essa troca, né, essa troca de mulheres, de empreendedoras, né, eu quero crescer também no meu negócio, né, eu quero ter uma equipe, eu quero aumentar, né, a minha empresa, na verdade, mas tudo dentro do MEI, né? Eu quero contribuir para que mais mulheres venham fazer parte, para que mais mulheres tenham os seus negócios profissionalizados, para que a gente possa fazer mais bate-papos desses, para que a gente possa fazer muitos eventos. A minha mente muito, né, inquieta, então já fico pensando em muitas maneiras que eu posso ajudar essas mulheres incríveis que acreditaram e acreditam nos seus negócios, porque eu acredito que todas que fazem parte do MEI acreditam em si, no seu negócio, no seu potencial e que a gente pode desenvolver isso ainda mais juntas. Que legal, né? E eu queria falar assim pra vocês. Vocês estiveram na nossa última reunião na terça-feira, né? Sim. Pra quem não sabe, nós tivemos uma terça-feira especial, que foi um encontro de apresentação para as novas integrantes do MEI, que são novas integrantes do MEI. Alguém arrancou pedaço? De jeito nenhum. Foi gostoso. Passou aquela hora que eu achei que tinha se passado 1 hora, né? Na verdade foram 2 horas e meia, 2 horas quase. e meia. Foram quase 3 horas. Foram quase 3 horas, né? Foi muito gostoso. Foi Teve muito troca de network ali dentro? Teve indicação? Como é que foi ali? Teve troca de network, teve indicação. Eu indiquei clientes que foram e também se sentiram acolhidas. O acolhimento de vocês é fantástico, né? E é gostoso você sair de casa também pra respirar, pra trocar informações, principalmente com mulheres, assim, é fantástico. E eu não adoro. é um grupinho de catálogo. Não, né? não é. Não, porque, nossa, não. Tem tudo certinho, tem tudo regrado Não. ali dentro, né? Isso que é importante, tem uma regra, né? Pra todas que eu estou convidando, né? Que eu acho que se adequam ao MEI e tudo. Eu já convidei várias meninas e a maioria entrou. Sempre eu falo, você tá disposta? Eu vou te mandar as regras do grupo primeiro Ótimo, pra olha. você entender. Ah, que Depois você legal. vai entrar no grupo. Eu quero. Aí depois que elas falam eu quero, eu mando
Porque assim, não é qualquer grupo, né? É um grupo que eu Exatamente. quero levar a sério, é um grupo sério. Então tem as regras e tá tudo certo, tá Vi, ótimo. pra você também, como é que foi terça-feira? Alguém arrancou pedaço? Nossa, como é que foi? Teve- incrível, né? Quase fechei um lugar, né? Que estavam me colocando pra fora, porque assim, eu já fiz vários negócios, inclusive no grupo, virei cliente, tenho novos clientes, tenho parcerias. Eu e a Van, a gente tá pensando em parceria também. Então, assim, já saí com várias possibilidades de parceria, já fiz consulta com o pessoal lá da contabilidade, já fui comprar lá na Bela Glamour. Então, assim, eu saí de lá com muitas possibilidades e principalmente uma coisa que eu falei, né, que eu senti como um desafio de empreender, que é o eu keep, eu me senti pertencida. Então, você se sente acolhida, pertencida, saber que tem outras pessoas que colaboram com você daquele sentimento, né? Vamos fazer junto? Vamos nos unir? Não é uma disputa, não é um catálogo, né? Não é uma... Não é um lugar, não é concorrência, concorrência, não. É um grupo de crescimento em conjunto ali. Exatamente, crescimento em conjunto. E é um lugar que eu me senti, de fato, pertencida. É igual a gente falou, né? O MEI é realmente para você fazer parte, ajudar a crescer, acolher, e não é concorrência, não é uma coisa para julgar. A fofoca, o julgamento fica pro lado de fora. Então, a gente tem regra, a gente tem a diretoria do MEI. Sim. Então, a gente tem toda uma agenda de coisas ali dentro. Então, é mais ou menos esse os nossos encontros. E o podcast é uma forma também de estar apoiando e estar em conjunto. Se conhecendo, fazendo essa troca. Porque o que nós demos de dicas aqui para todo mundo lá Contribuição, fora, né? essa contribuição é essencial. Sim. Né? É muito válido. Thay, Fora as ideias que vão gerando, né? Mesmo na terça-feira tinha gente lá falando, nossa, eu já tô aqui com várias ideias pro meu negócio. Porque vai ouvindo outras vivências de outras mulheres e vai gerando, né? Novas oportunidades, novas ideias. E é muito bom ter vocês aqui com a gente. Obrigada. meninas, eu queria agradecer. Vanessa, Vivi, eu queria agradecer. Queria agradecer também você que está do outro lado para fazer parte do MEI. O Mulheres Empreendedoras de Indaiatuba, tá? É um grupo que tá num crescimento absurdo. Nós já passamos de 150 mulheres, tá? Eu vejo lá, só entrar no Vamos ali dentro E a gente vai gerenciar tudo indicando. isso, né? Então, assim, é muito bom. Nós não somos um grupo de catálogos, nós somos um grupo de crescimento em conjunto, de referência. Temos unidade de educação, temos essa troca de experiência. O que eu não sei, você sabe, você pode me ajudar. O que ela não sabe, temos uma diretoria por trás. Então, isso é uma coisa que ajuda e muito. E temos vários apoiadores também, né? Inclusive, a Rádio Jornal é o nosso maior apoiador aqui também, do MEI, que sempre acolheu a gente e ajudou a gente desde o início, tá? Parceria do Sebrae, selo de qualidade do Sebrae, não vamos esquecer. Importantíssimo. Importantíssimo, tá? Todos os cursos profissionalizantes também do Sebrae, a gente tem também lá, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço, Van, gente. deixa seus contatos e rede social. Sim, pra me achar, o meu Insta é @Vanessa Spezotto, SPEZZOTTO. Lá tem o meu WhatsApp. E também tudo vou certinho. deixar no link, tá? Tá bom. Viviane, por favor, deixe seu contato pro pessoal procurar você. Muito obrigada pelo convite, adorei esse papo. Acho que a gente contribuiu realmente muito, né, com as informações e Com dicas certeza. que a gente trouxe. O meu Instagram é Viviane Campos, _procarreira. Lá também tem os meus contatos direto pro meu Instagram, LinkedIn, pro meu WhatsApp. E eu tô à disposição. Meninas, muito obrigada, viu? Thay, você não falou de você, Thay? Oi! Eu já tive meu podcast. Esse não é o meu momento. Meninas, muito obrigada. Foi delicioso o nosso bate-papo hoje. E a Thay faz parte da diretoria também, tá? Tudo que vocês precisarem de estar em contato. Pode chamar. A Tainá tá aqui, tá nas redes sociais do MEI, tá? Também você do outro lado que quiser mandar um recado pelas redes sociais do MEI, a Tainá ou eu, a gente vai estar super dando essa atenção pra você e tirando as suas dúvidas. E vem entrar em contato com a gente que a gente quer bater esse papo. Meninas, obrigada, Thay, obrigada. Obrigada a você do outro lado que acompanhou esse podcast, acompanha os nossos próximos da playlist também. Faça parte do Mulheres Empreendedoras de Indaiatuba. Você vai ser super acolhida e vai ter um grupo bem grande e fortalecido de mulheres que pode ajudar você no seu crescimento, tá bom? Uma boa noite e bom final de semana.